Vamos falar então sobre quem é quem aqui no marketing digital. Nessa aula você vai aprender o que significa cada denominação, né, que a gente encontra aqui dentro da internet. Vai ficar muito claro para você, de uma maneira muito simples, o que significa cada um desses termos. Tá? Então, de um lado nós temos aí quem produz, quem vende. E do outro lado nós temos quem consome, quem compra. Tá? Então, do lado de quem produz, né, nós temos aí primeiro o expert. Quem é o expert? O expert é aquela pessoa que detém um conhecimento. Ele é especialista em algo, em algum assunto. Tá? Então, o expert é aquele que ensina sobre algum assunto, sobre algo. Depois nós temos o influencer. O influencer, né, como o nome mesmo diz, é aquela pessoa que influencia, que exerce uma influência sobre os seus seguidores, sobre quem os acompanha. Então temos diversos exemplos aí no TikTok, no Instagram, no YouTube, de influencers, né, que fazem com que as pessoas comprem um determinado tipo de roupa, um determinado tipo de calçado, maquiagem, etc. Então o influencer é aquele que exerce influência sobre as pessoas. Depois nós temos o produtor. O produtor é aquele que produz um produto, um curso, né, uma aula, é o produtor, é ele que produz necessariamente. Por quê? O expert nem sempre ele é produtor. Às vezes ele é só detentor do conhecimento, mas ele não necessariamente produz algo. Ele não produz um produto para ser vendido. Ele só tem o conhecimento. Então o produtor é aquele que detém o conhecimento e produz algo. Depois nós temos a empresa, né, uma marca. E aí é muito fácil saber, né, diferenciar aí uma empresa, uma marca, um perfil de uma empresa, uma marca. É muito fácil de identificar e ele está também no lado de quem vende. Depois nós temos o coprodutor. O que é o coprodutor, que também é um termo meio confundido aqui dentro da internet? O coprodutor é aquela pessoa que ajuda a produzir algo. Então nós temos o especialista, que é o expert. Como eu disse, muitas vezes ele não produz nada, ele só tem o conhecimento. O coprodutor é aquela pessoa que se junta ao expert para coproduzir um curso, um produto. Então ele vai se juntar ao expert, vai trazer o conhecimento dele na criação de um produto e vai junto com o expert, porque o coprodutor ele não detém o conhecimento, ele vai se unir ao expert para coproduzir um produto. Depois nós temos o lançador. O lançador é aquele profissional que lança o produto. Então, não necessariamente ele coproduziu, não necessariamente ele ajudou a produzir um produto. Então, quando ele ajuda a produzir o curso, por exemplo, ele é um coprodutor. Quando ele não ajuda a produzir e ele só faz o lançamento, ele é um lançador. Então ele veio, fez a estratégia de lançamento, fez a campanha de lançamento, gerenciou os processos, fez o lançamento e foi embora. Ele é um lançador. E aí nós temos o estrategista. Quem é o estrategista? É aquela pessoa que cria a estratégia. E aí pode ser o coprodutor, pode ser o expert, pode ser um copywriter, pode ser gerente de marketing, pode ser uma outra pessoa, né, que faça esse papel de estrategista, né? Não tem somente uma pessoa que se autodenomine estrategista, eu sou estrategista, né? Ainda não tem no mercado esse profissional. Então muitas vezes quem se autodenomina estrategista é aquela pessoa que cuida do lançamento. Então o lançador, o coprodutor ou o copywriter, então ele se autodenomina estrategista, né? Porque é ele que cuida da estratégia. Depois nós temos a agência. A agência nada mais é do que uma empresa que reúne vários profissionais para fazer um lançamento ou para coproduzir. Então ele traz diversos profissionais e cria ali uma agência, cria um grupo de pessoas que faz todo esse trabalho. Então ele coproduz, ele ajuda a produzir o curso, ele faz o lançamento, ele cria a estratégia, então ele faz todas essas coisas, a gente chama de agência. E aí por último nós temos o afiliado, que é um termo que caiu um pouco de desuso na internet, né? As pessoas deixaram de ser afiliadas porque hoje vale muito mais a pena você ser coprodutor. Mas o que é um afiliado, né? O afiliado nada mais é do que um representante digital. É aquela pessoa que representa o produto de outra pessoa e ganha uma comissão cada vez que ele faz uma venda dela. Então tem um exemplo muito claro aí, né, no meio tradicional, né, da Natura, Boticário, né, que tinha aquelas representantes que vendiam de porta em porta com aqueles livrinhos. Na internet a gente chama de afiliado. E apesar de ter caído um pouco, né, os afiliados por conta dessa onda de lançamentos de infoprodutos, ainda existem afiliados trabalhando com a Amazon, por exemplo. Então você tem aí, por exemplo, um site, um blog que fala de livros, você pode se afiliar à Amazon e aí ganhar uma comissão cada vez que alguém compra aquele livro que você indicou no seu site. Existem afiliados gigantescos também, né? Por exemplo,
Trivago, a 123 Milhas, essas empresas elas são afiliadas de companhias aéreas, de hotéis, né, de empresas de aluguel de carro. Então são afiliados gigantescos que ainda estão no mercado, né? Então esse termo ele caiu um pouco de desuso para quem é menor, porque faz muito mais sentido hoje você ser coprodutor e você ter uma participação maior, né, do que ser um afiliado, porque obviamente como afiliado você não tem segurança nenhuma, né? Antigamente quando tinha muito afiliado vendendo infoproduto, o que acontecia é que o dono do produto muitas vezes retirava ele da plataforma que estava vendendo, ou simplesmente ele mudava o preço, ou ele tirava você, né, da afiliação e você ficava meio sem controle, você não tinha controle do que ia acontecer. E isso acabou fazendo com que esse termo afiliado caísse um pouco em desuso e as pessoas deixaram de ser afiliado e passaram a ser, por exemplo, coprodutor ou lançador, né, e essas outras denominações. Bom, e do outro lado nós temos quem consome, quem compra. Eu peço que você preste muita atenção, anote, para que fique muito claro para você o que representa cada um desses termos, que são muitas vezes confundidos, tá? Então, audiência. A audiência é o grupo de todas as pessoas que seguem a sua empresa, a sua marca, a marca do seu cliente. Tá? Então, audiência é o grupo de todas as pessoas. Lembra quando a gente falou de mercado? É mais ou menos a mesma coisa. Dentro da audiência, nós temos o público-alvo. O que significa o público-alvo? São aquelas pessoas que realmente me interessam. Então, por exemplo, dentro da audiência, nós temos mulheres de 20 a 35 anos. Esse é o público-alvo. Eu quero atingir somente mulheres e não homens que tem essa idade. Isso é um público-alvo. Dentro do público-alvo, eu tenho o avatar ou persona, que são termos muito parecidos e um pouco confundidos também. Eles significam mais ou menos a mesma coisa. Nada mais é do que o avatar ou a persona, uma representação do cliente que eu quero atingir. Então, dentro do público-alvo, dentro das mulheres de 20 a 35 anos, eu tenho aquelas mulheres que têm interesse em emagrecer. Ou aquelas mulheres que têm interesse em fazer academia, ou aquelas mulheres que têm interesse em aprender um idioma. Esse é o meu avatar, a minha persona, e eu vou construí-lo de uma maneira muito completa para que eu visualize aquela pessoa. Por isso que se chama persona. Você faz ali uma representação fictícia do seu cliente. Então você vai colocar um nome nessa persona, você vai colocar a idade que ela tem, você vai colocar quais são os desejos, onde ela mora, o que ela pensa, onde é que ela trabalha, o que ela anseia, quais são os desejos, sonhos, quais são as dificuldades, as dores. Então você vai criar realmente de uma maneira muito completa, né, a representação desse seu potencial cliente. Não se preocupe, você vai aprender mais para frente aqui na formação a como criar essa persona, mas aqui você já começa a entender o que significa esse termo. Então, nós temos a audiência com todas as pessoas, nós temos o público-alvo com aquela pequena parte de pessoas que você quer atingir dentro da audiência, e dentro do público-alvo você tem aquela representação ideal de cliente que nós chamamos de persona. E aí nós temos a buyer persona, que é a persona que representa exatamente o seu cliente. Então, se você já vende, se você já tem cliente, você vai criar uma representação do seu cliente atual. Tá? Então, enquanto o avatar ou persona é a representação do seu possível cliente, o buyer persona é a representação do seu cliente ideal. Então, você vai pegar todos os seus clientes atuais e você vai ver ali qual é o personagem, né, que representa melhor aquelas pessoas. Tá? Então, isso se chama buyer persona. Espero que tenha ficado tudo muito claro para você e eu vejo você na próxima aula.